Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 24, a partir do verso 45. E eu confesso aos irmãos eu fiquei motivado a ministrar essa palavra hoje por causa da palavra de domingo. A necessidade da igreja de ouvir, de aprender sobre a volta de Jesus, sobre o que vai acontecer nos últimos dias. Mateus 24, a partir do 45, vai nos dizer assim, é o Senhor Jesus falando uma parábola, a parábola do bom servo e do mau servo. Diz assim a palavra: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Oh meu Deus, Senhor, graça te damos, Senhor Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, de aprender, Senhor Deus, aquilo que o Senhor deixou para nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra, que é poderosa, ela possa entrar em cada um de nós, que essa palavra venha, Senhor Deus, entrar nos corações, entrar, Senhor, no mais profundo, e transformar as nossas vidas, que essa palavra ela venha trazer reflexão, Senhor, de quem nós somos em Ti, ó Deus, porque, Senhor Deus, com certeza o Senhor está voltando, e como o Senhor vai nos achar? Toma cada um de nós em Tuas mãos nessa noite, Senhor, e o que o Senhor acha que corações quebrantados, corações contritos, que o Senhor possa achar um terreno fértil, Senhor Deus, para a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Queridos, primeiramente, servo é alguém que foi comprado, é alguém que foi resgatado. Servo, às vezes nós como igreja temos uma percepção enganosa acerca da palavra servo. Quando a gente fala servo, muitas vezes a gente pensa assim: servo é o pastor, servo é o diácono, servo é o presbítero, servo é aquele que trabalha na obra do Senhor, servo é aquele que ministra. Servo é todo aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus. Todos nós somos servos do Senhor. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como Salvador, você se torna um servo, porque o Senhor pagou um preço por você. Mas para você se tornar servo, você tem que aceitar esse preço sobre a sua vida. O preço foi o sangue do Cordeiro, derramado lá na cruz. Queridos, a gente pode juntar riqueza a vida inteira. O homem mais rico da face da terra, ele não possui uma riqueza suficiente para comprar a sua própria salvação. Porque o preço do sangue de Jesus é incalculável, irmãos.
E esse preço foi pago por mim e por você. Aleluias. Só para a gente começar a entender essa parábola que Jesus ministrou ali às pessoas daquela época e ministra para nós hoje. Servo não é só quem faz a obra do Senhor, quem prega, quem está na igreja, quem limpa a igreja, quem faz, não. Servo são todos. Amém, igreja? Só para a gente entender. Sabe, essa palavra ela vai começar com uma pergunta: quem é então, quem é pois o servo fiel e prudente, quem o Senhor confiou aos seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Quem é? O Senhor faz uma pergunta: quem é o servo? O servo somos nós, cada um de nós. Essa pessoa que está ao seu lado é um servo. O Senhor sempre confia alguma coisa, gente, por mais que a gente às vezes nem perceba. Sabe, Jesus fala de quantos servos aqui nessa parábola? De quantos servos o Senhor fala aqui? Isso é uma pegadinha, irmãos. O Senhor fala de um único servo. Um único servo. Quando a gente lê, dá a impressão que está falando de dois servos: um servo bom, um servo fiel, prudente, que faz tudo correto, e um servo mau. Mas não, se você prestar atenção, o Senhor está falando que é apenas um servo. É apenas um servo. A questão, esse servo representa todos nós. Mas, sabe, quem é você? Você é o servo fiel? É o servo prudente? Ou você é o servo mau? Entenda, irmãos? Quem ministra a palavra faz a pergunta para si próprio, tá? Eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém na igreja. Quem sou eu? Eu sou o servo bom ou sou o servo mau? E o Senhor, Ele vai nos conduzir acerca dessa palavra. Sabe, eu parei e pensei algo: como um servo bom se torna um servo mau? Como uma pessoa prudente, fiel, uma pessoa que anda nos caminhos do Senhor, de repente se torna mal, se torna uma pessoa que faz tudo errado. Como assim? Como isso é possível? Entenda uma coisa: tudo começa com um pensamento. No versículo 48, diz assim, ó: mas se aquele servo, ou seja, é o mesmo servo, não é outro servo, mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se. O meu senhor está adiando a sua volta. O meu Senhor, Ele não virá agora. Ele começa a se tornar mal, porque ele começa, na mente dele, ele começa a produzir um pensamento de que o Senhor não voltará naquele momento. E ele acha que ele pode fazer qualquer coisa. Ele acha que ele pode deixar de ser prudente, de ser vigilante, de ser uma pessoa honesta, de ser uma pessoa, sabe, que anda nos caminhos do seu Deus, do seu Senhor. Ele acha que ele não precisa fazer mais aquilo que o Senhor mandou. E esse pensamento o torna um servo mau. Sabe um tipo de pensamento que
que vem na mente, eu acho que se não todos, eu acho que a maioria dos cristãos em algum momento da vida é assim, ó. Eu já ouço que Jesus vai voltar desde que eu era criança. Eu já ouvi isso, a minha avó me falou isso e até hoje Jesus não voltou. Não, eu já me converti há 20 e tantos anos, e desde quando eu me converti eu ouço que Jesus vai voltar. E aí começa a gerar dúvida. Essa dúvida começa a tornar o servo bom num servo mau. Porque vai passando os anos, vai passando o tempo, e nós achamos que não precisamos ser mais tão vigilantes, né, pastor? Eu não preciso vigiar tanto, eu não preciso ser dessa forma tão certinho, tão correto. Jesus não vai voltar agora. Como se a gente soubesse, não é, igreja? Como se a gente soubesse a data, a hora, o dia certinho marcado lá no calendário. Queridos, ninguém sabe a hora nem o dia. Ninguém sabe, irmãos. Nós andamos por fé, irmãos. Jesus pode voltar agora. Não abrir e fechar de olhos. Quanto tempo leva para abrir e fechar o olho, piscar? A Bíblia fala que o Senhor pode voltar num momento desse. Quem já acordou de madrugada com um relâmpago e clareia a janela, né? Quem dorme com a janela aberta, então é um terror. A Bíblia fala isso também, é como um relâmpago que sai de um lugar e cai no outro lugar, do Filho de Deus. Você sabe por que pregações que falam da volta de Jesus estão tão escassas, irmãos? Sabe por quê? Porque são pregações que mexem com a gente lá dentro, a gente começa a ficar refletindo, Senhor, como eu tenho andado? Será que realmente eu tenho andado como um salvo? Essa palavra do servo bom e do servo mau traz uma reflexão para nós. Quem nós somos hoje? Quem é você? O servo é um só, o servo é a igreja. Como a igreja tem andado hoje? E o perigo desse pensamento, irmãos, é que nós começamos a deixar de andar como crentes. Nós colocamos uma espécie de fantasia. Sabe, em outras palavras, nós nos tornamos amigos do mundo. Sabe, no verso 49, ele diz assim, ó, o 48 de novo para dar contexto, né? E se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Comer e beber com ébrios. Ou seja, um servo do Senhor, que era prudente, que era fiel, que era vigilante, ele se torna mau, começa a comer e beber com ébrios. Ébrios, irmãos, são pessoas que andam alucinadas, são pessoas que bebem até cair, são pessoas que se drogam, são ébrios. Você imagina um servo de Deus começar a sentar na mesa, pastor, com uma pessoa, ou seja, a pessoa começa a se tornar amigo do mundo, amigo das coisas erradas. Sabe, a pessoa começa a se tornar, é como se a pessoa começa a amar, e o amor do Pai não está nele. A pessoa que ama o mundo,
Em 1 João fala isso. O pastor Paulo falou isso domingo. O amor de Deus não está. Porque a pessoa se aproxima tanto do mundo, das coisas erradas, das coisas que afastam de Deus, que o Senhor abomina. Não a pessoa, mas o que a pessoa faz. Entenda isso. O Senhor ama a todos. Sabe, uma vez vieram falar comigo, pediram uma opinião acerca de algo assim muito escabroso que aconteceu. E eu falei assim: irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor ele não tem prazer nenhum na morte do perverso. Não tem. Nós, às vezes, pela nossa própria justiça, quando acontece algo ruim com alguém que era ruim, a gente, tá vendo? É isso mesmo, caçou isso, né? Buscou essas coisas. O Senhor, ele chora, irmãos. A Bíblia fala isso: o Senhor não tem prazer na morte do perverso. Sabe por quê? Porque o perverso também foi comprado pelo sangue dele. Só não deu tempo dele descobrir isso. E ele passou para a eternidade. E o Senhor, ele sente isso. Como um pai que perde um filho, o Senhor sente. Por isso ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele quer que todos se convertam, que todos se entreguem a Ele. Sabe, esse é o perigo. As pessoas assim, a gente começa, esse pensamento que vem na mente, achando assim: o Senhor está demorando, dá tempo de ainda andar um pouquinho mais distante. Eu não preciso estar tão junto com os irmãos na igreja, eu não preciso aprender tanta palavra, eu não preciso vigiar tanto assim. Afinal de contas, eu ouço essa história desde que eu era criança, e até hoje Jesus não voltar. Jesus não voltou, você acha que ele vai voltar agora? Esse é o pensamento do diabo. É um pensamento que coloca dúvidas. Eu quero que você viaje comigo lá no Jardim do Éden agora. Lembra o que a serpente falou para Eva? Quando houve a queda, a serpente falou algo para Eva que causou dúvida na ordem que Deus deu. Quando Deus dá uma ordem, Ele não dá uma ordem: pode ser assim, você pode fazer dessa forma, você pode fazer do seu jeito. Não. Ele dá uma ordem e tem que ser seguida. E o Senhor falou algo à mulher, falou algo aos dois, né? Que eles não poderiam comer do fruto. Mas diz assim, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, não morrais. Ou seja, foi algo claro, objetivo: não toque, não pegue, não coma. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu imagino a serpente falando isso para Eva, pastor, sabe como? Igual poesia. Não foi bem assim que Deus disse. Se você comer, minha filha, você vai se tornar como Deus. Aí diz a palavra assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Entenda, olha o que Satanás fez para enganar Eva. Ele gerou uma
dúvida. Foi bem isso que Deus disse? Eva tinha que ter falado assim: foi isso mesmo que Deus disse, eu não vou tocar, eu não vou comer. Mas quando ela começa, deixou entrar essa informação, ela olhou para a árvore e viu boa aos olhos, desejável. Queridos, é exatamente assim que acontece. O inimigo lança uma informação, você se deixa a informação entrar e você começa a olhar, você começa a achar: não foi bem assim, Deus falou para me ficar longe disso? Não, ífico, né? Eu acho que eu posso tomar parte disso. E aí começa a queda. É como essa parábola do servo. O servo bom, ele começa a se tornar um servo mau dessa forma. Ele começa a dar ouvidos àquilo que o inimigo está falando. Aí o que acontece? Apesar de ser salvo, de ser crente, esse irmão comporta-se como um incrédulo, porque começa a se tornar mal, faz de seus irmãos inimigos, e faz do mundo seu amigo. Querido, isso é muito sério. Sabe quando você percebe alguém se desviando aos poucos, né, pastor? E você vai chegar na pessoa e você vai assim, com muito carinho, com muito amor. Você não vai acusar, não. Você vai chegar para dar um toque na pessoa, mas a pessoa olha você como se fosse inimigo dela. A pessoa olha para você como se você estivesse acusando ela. A pessoa olha para você como se você quisesse o mal dela. E ela começa a se aproximar dos amigos ébrios, dos conselheiros, que o Senhor manda a gente se afastar, conselheiros que não tem nada de bom para nos aconselhar. Sabe, no verso 51, no verso 50 diz assim: virá o Senhor daquele servo, num dia em que ele não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, quando nós ouvimos essa palavra, muitas vezes nós achamos que o Senhor deixou essa palavra escrito para incrédulo, que o Senhor deixou essa palavra escrita, sabe, para quem ainda não é cristão. Eu quero te dizer algo, essa palavra é para a igreja, irmãos. Essa palavra foi escrita para quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Porque, como eu falei no início, servo é alguém que foi comprado, é alguém que foi resgatado. Sabe, quando o Senhor fala que vai vir a hora que Ele não sabe, ninguém sabe, o Senhor vai chegar e vai castigá-lo. Tem uma versão que é muito forte, tem uma versão que fala que o Senhor Ele vai cortá-lo ao meio. Alguém já leu essa versão? Diz assim: o Senhor vai o cortar ao meio, e vai lançar com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe por que isso, irmãos? A pessoa recebe essa porção com os hipócritas porque age como hipócrita. É crente, por um lado, sabe, é crente por um lado, mas por outro comporta-se como mundano. Portanto, aos olhos de Deus é um hipócrita, porque o comportamento diz quem nós somos. O nosso andar, o nosso caminhar, aquilo que as pessoas veem em nós, diz quem nós somos.
Sabe por que Judas, quando foi para trair Jesus, teve que dar um beijo em Jesus? Alguém sabe o porquê disso? Que para entregar Jesus, ó, aquele ali é Jesus, ele fala assim para os soldados, ó, aquele a quem eu beijar, sabe por quê? Porque senão os soldados não iam saber quem era Jesus, irmão. Jesus era igual a Pedro, era igual a João, era igual a Tiago. Eles eram todos iguais, semelhantes, andavam do mesmo jeito, da mesma forma. Por isso Judas teve que identificar o mestre, ó, aquele que eu beijar, porque senão estava arriscado eles prender Pedro. Não, esse aqui é Jesus, e levar Pedro preso. Estava arriscado ele chegar lá e prender João, porque eles eram iguais, irmãos. Eles andavam iguais, parecidos, semelhantes. E fica a pergunta para nós como igreja, uma pergunta de reflexão: o quão semelhantes ao Mestre nós estamos hoje? O quão semelhantes ao Senhor nós estamos andando hoje? Não digo isso com relação à roupa, não, à aparência, não, irmãos. Digo com relação a caráter, digo com relação a andar na luz, como Ele está na luz. Choro e ranger de dente, irmãos, é lamentação. Sabe por que muitas dessas parábolas que o Senhor fala no tempo do fim, dessa forma, e ali haverá choro e ranger de dente? Sabe por quê? Porque essas parábolas são para a igreja, é para pessoas que experimentaram a glória, experimentaram a salvação, experimentaram quem é o Senhor, mas fizeram o errado, escolheram o errado, e lá, nesse lugar que vai haver choro e ranger de dente, eles vão se lembrar, irmãos, que eles trocaram a glória por algo momentâneo, por algo passageiro, por algo que irá fazer eles, sabe, eles chorarem pela eternidade. Eles trocaram a glória, e eles vão saber disso, e eles vão lamentar terem trocados, mas não haverá mais volta. Às vezes a gente fica achando que o Senhor no final vai fazer alguma coisa e vai pegar lá as 5 virgens que ficarem e vai dar um jeito delas entrar, irmãos. A Bíblia fala que elas bateram na porta, e bateram, mas a porta não se abriu. A porta não vai se abrir dessa forma, irmãos. Sabe, às vezes a gente tem uma palavra, começa a se ouvir, a igreja fica em silêncio, né? Fica um silêncio assim que é até estranho, irmãos. Tô até com medo, sabe, pastor? Sair ali, as pessoas, vou matar esse pastor hoje ali, vou apedrejar ele. Ai, irmãos, como a gente precisa de ouvir palavras como a de domingo. Oh, Deus, como a gente precisa ouvir e aprender o quanto o Senhor anseia pela igreja. Como nós precisamos deixar de ouvir essas palavras, sabe, esses coach evangélicos, que, meu irmão, nada contra, mas às vezes a palavra é tão animadora, que a gente esquece que Jesus vai voltar. A gente esquece que tudo isso aqui vai ficar. A gente esquece que a conta bancária vai ficar. A gente se esquece, irmãos, que o que a gente vai levar para a glória é algo que dinheiro nenhum compra. Eu penso, irmãos, que esse mês, o pastor Paulo até fez uma brincadeira domingo, né? Falou que as pessoas iam pedir carta segunda-feira para sair da igreja, né? Ele falou isso, né? Eu ouvi isso lá na pregação. Ele estava com medo das pessoas pedir carta e sair da igreja, porque, né, foi uma palavra assim. Mas eu percebo que isso não vai acontecer, irmãos. Eu percebo o quanto nós temos que estar com o nosso coração aberto para ouvir palavras do tempo do fim. Eu aconselho os irmãos, sabe, pega o Evangelho de Mateus, começa a ler ali a partir do A partir do 23, irmãos.
acho do capítulo 23, capítulo 24, irmãos, vai falar assim, muito do tempo do fim, da grande tribulação. Deixa o Senhor ministrar você, irmãos. Sabe, a palavra do Senhor, ela é viva. Quando a gente fala que essa palavra é viva, a gente fala de algo que quando você lê, ela entra em você e te convence. Sabe, se até aqui, irmãos, oh meu Deus, se até aqui eu tenho sido um servo mau, Senhor, que essa palavra entre em mim e transforme a minha vida, Senhor, porque eu não quero perder a salvação por um breve momento, por algo que vai perecer. Não quero. Eu sei que tem um lugar preparado para mim, que olho nenhum viu, que ouvido não ouviu, e é lá que o Senhor quer cada um de nós. O Senhor não quer nos perder, irmãos. Sabe, é a reflexão que nós temos que fazer como igreja. Senhor, eu tenho sido um servo mau? Senhor, eu tenho sido as 5 virgens nécias? São perguntas que você tem que fazer para você. O que eu tenho feito, Senhor, com os meus irmãos? Será que eu estou tratando bem os meus irmãos ou estou espancando? Espancando, irmãos, nem sempre é pegar uma vara ou uma correia e bater, não. É o trato, é a forma de falar, é a forma de agir com os irmãos dentro de casa, o esposo com a esposa, vice-versa, com os filhos. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos aprendido aqui nesse lugar, irmãos, daqui desse púlpito, nós temos aprendido o quanto é importante andar na luz. Nós temos aprendido o quanto é importante sermos purificados, estarmos sempre lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos aprendido a importância de andar com Ele. Nós temos aprendido a importância, sabe, de não se corromper com as coisas desse mundo. Então, irmãos, você me desculpa, não vai haver, sabe, no grande dia, pelo menos aqui nessa casa, irmãos, eu ouso dizer que ninguém poderá falar que nunca ouviu isso. Ninguém poderá dizer: Senhor, nunca me ensinaram acerca dessas coisas. Senhor, aquele homem lá, pastor Paulo, ele nunca falou acerca disso. Queridos, desde sempre a gente aprende nesse lugar que a vinda do Senhor está próxima, que o Rei está voltando, e como Ele vai nos achar. O Rei está voltando, sabe, não fique para trás, sabe, quando a trombeta tocar, irmãos, quando os anjos vierem nas nuvens com o Senhor, sabe, a trombeta tocar e chamar a igreja, irmãos, queira estar lá, irmãos, sabe, queira estar lá, sabe, lute para estar lá. O reino dos céus é conquistado por esforço, sabe, é o dia a dia. Quando fala essa parábola que fala do servo bom, do servo mau, em algum momento ele mudou, e aí serve como reflexão: se ele mudou de bom para mal, ele não pode mudar de mal para bom? Sim ou não? Pode, irmãos. Nós podemos começar a fazer certo. Se até aqui eu tenho feito errado, eu tenho que começar a acertar. Se até aqui eu tenho caído em alguma coisa, eu tenho que chutar para longe de mim a pedra de tropeço e andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, é muito bom pregar uma mensagem onde você olha as pessoas pulando, dando glória a Deus, rindo, abrindo um sorriso. Queridos, é maravilhoso. Mas é muito bom pregar, irmãos,
palavras que vai no mais profundo do nosso ser, primeiro de quem está aqui em cima, e traz uma reflexão de vida, porque no dia que o Senhor voltar, Ele vai chamar cada um de nós pelo nome, irmãos, e eu quero estar daquele lado, que Ele vai falar assim, ó, vinde benditos do meu Pai. Eu quero estar desse lado, irmãos, da torcida. Eu não quero estar do outro lado não, irmãos, porque do outro lado Ele vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. Eu não quero estar no meio dessa galera não, irmãos, não quero, não queira também. É a sua atitude, a sua mudança de rumo hoje, é essencial para você fazer parte dessa turma dos benditos do Senhor. Não troque, irmãos, a sua salvação por nada que esse mundo possa te oferecer. Nada. Nada é melhor do que estar com o Senhor. Nada é melhor do que estar, sabe, na glória com o Senhor. Nada é melhor. Tudo isso aqui é passageiro, queridos. Porque um dia nós estaremos num lugar aonde nós não vamos ver mais pessoas nenhuma, amadas nossas, morrerem por doença. Nós vamos estar num lugar onde nós não vamos mais chorar a perda de ninguém. Nós vamos estar num lugar onde não vai haver lamentação, choro, angústia, dor, nada, cansaço, nada, dor nas costas, não vai ter não, irmãos. A gente só vai adorar o Senhor, a gente só vai adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gente vai estar num lugar de gozo eterno, de alegria eterna, aonde nada vai nos tirar. E é lá que eu quero estar, irmãos, com cada um de vocês. É lá nesse lugar, irmãos. Se coloque de pé, igreja. Aleluias. Talvez você criou uma expectativa de vir à igreja hoje e ouvir uma palavra. Ah, Senhor, eu quero ouvir uma palavra que vai renovar o meu ânimo, que vai renovar a minha fé, aquela palavra que eu vou sair de lá pulando. Queridos, a palavra do Senhor é uma só, irmãos. Ela serve para tudo isso, ela serve para consolo, ela serve para trazer alegria, ela serve para trazer ânimo, mas ela também serve para nos exortar e nos corrigir a andar no caminho. E nessa noite você veio aqui, irmãos, para ouvir o quanto o Senhor se importa com você. E você vai sair daqui, você vai para sua casa, e você vai continuar refletindo, que tipo de servo é você? Dá para melhorar, né, irmãos? Eu quando eu li essa palavra, sabe a primeira palavra que voltou para mim assim, Marquinhos, dá para melhorar. Dá para melhorar um bocado. E eu acho que a gente sempre pode melhorar. É ou não é verdade? Vamos ser sinceros com Deus, né? Dá para melhorar, não dá? O nosso caminhar nessa terra. Dá para ser mais servo bom, não dá? Dá para deixar mais de lado aquelas coisas que nos afastam do Senhor. Mas são coisas que para a gente deixar, a gente tem que lutar. Porque são coisas que parece que grudam em nós de uma forma que para a gente tirar, a gente tem que arrancar com força. Tem que puxar mesmo, tem que abrir mão. Vamos orar, irmãos, um pouco. Curve sua cabeça, feche seus olhos.